Olá, amigos, a paz do Senhor a todos. Como é que estamos? Estamos aqui em mais um dos nossos vídeos sobre o MacTube. Está escrito. E hoje vamos trazer a história do homem chamado Enoque. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no nosso computador, a história deste homem, né? E depois estaremos dando uma palhinha para falar um pouco sobre ele. E eu estava aqui pesquisando e meditando sobre os historiadores, né, principalmente sobre a história dos hebreus, onde o Flávio Josefo vai falar, e pesquisando sobre a vida deste homem chamado Enoque. Esse Enoque, existiu dois dele. Interessante entendermos esses dois. O primeiro Enoque foi aquele filho de Caim, que a Bíblia vai mostrar que Caim edificou uma cidade com o nome do seu filho, e o nome do seu filho era Enoque. Quando depois que Caim mata o seu irmão Abel, ele vai para procura de outras cidades, de outros lugares, e encontra e constrói uma cidade, né? E ao construir ele coloca o nome do seu filho, chamado Enoque. Esse Enoque não é aquele Enoque que andou com Deus. Agora Deus vai dar outro filho, no lugar de Abel, a Adão, e vai colocar o nome de Sete. Esse sim, da descendência de Sete, vai vir o homem chamado Enoque. Primeiro, a Bíblia nos demonstra que a genealogia deles traz o primeiro homem que foi começar a invocar o nome do Senhor. Sete veio da geração daqueles que iam adorar a Deus, que era Enos. Enos começou a adorar a Deus. Você já viu aquela expressão, os filhos de Deus computaram com os filhos dos homens? Que está na Bíblia escrito lá no capítulo 6 de Gênesis, se nós voltarmos, né? No capítulo 6 de Gênesis, os autores da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, vão trazer esse texto que vai dizer assim: aconteceu o quê? Como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram os filhos, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Interessante entender quem são esses filhos de Deus. Alguns comparam até com os anjos, mas pela leitura dos historiadores e pela palavra de Deus, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, ele vai trazer toda a adoração ao nome do nosso Deus invisível, desse Deus maravilhoso. E os filhos dos homens eram os descendentes de Caim, que eram aqueles que agora tinham vindo, e Deus iria matá-lo justamente por causa da corrupção desses homens. Então eles viram as mulheres formosas dos filhos de Deus e acabaram coabitando com elas. Naquela época, a Bíblia nos explica mais que tudo era para a multiplicação do ser humano. A Bíblia mesmo diz que Deus tinha criado macho e fêmea, que eles multiplicassem, enchessem a terra. E assim aconteceu. Então, aquele povo se misturou, mas tinha sempre aqueles que adoravam a Deus. Enos foi o exemplo. Daí da descendência de Sete surgiu Enoque, que andou com Deus. E a história vai mostrar que 300 anos da vida de Enoque, ele teve o seu filho, o mais famoso, qual nós conhecemos e vimos sempre falar ali no decorrer do Gênesis, Matusalém, o homem que viveu muitos anos mesmo, né? E aí a Bíblia destaca somente Matusalém, mas ainda Enoque teve filhos e filhas, né? Mas a Bíblia não registra a história deles, só registra a história do homem chamado Matusalém. Até o historiador Flávio Josefo, eu lendo aqui, buscando, que ele vai falar apenas desse seu filho, né? E ele deixa escrito que não foi encontrado, ninguém escreveu sobre a morte de Enoque, porque Deus o transladava. A Bíblia fala, Hebreus dá a definição disso, que no Novo Testamento, sobre a vida de Enoque, que ele andou com Deus, que ele demonstrou na geração dele, ele fez a diferença. E Deus o agradou tanto, que acabou levando para si. E eu quero trazer um pouco para você, me acompanha nas redes sociais, um pouco dessa história aqui de Enoque, onde o autor comenta um pouco sobre ela. E eu trago aqui para você dar um pouco do deslumbre e ouvir um pouco dessa história deste homem chamado Enoque. Se você conseguir ouvir no vídeo, no áudio, aí
né? Antes de falarmos sobre a história de Oi. Enoque, é importante destacarmos aqui que a Bíblia menciona duas pessoas com esse mesmo nome. A primeira delas é o Enoque, que foi o filho mais velho de Caim. Inclusive, o texto bíblico diz que esse Enoque deu nome à cidade edificada por seu pai. Já a segunda pessoa que recebeu o nome Enoque na Bíblia foi o filho de Jared, da descendência de Sete. Então, enquanto o primeiro Enoque pertenceu à linhagem ímpia de Caim, o segundo Enoque pertenceu à linhagem piedosa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. E claro, obviamente foi o Enoque da linhagem de Sete que ficou conhecido por ter sido arrebatado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoque foi o pai de Metusalém. Isso significa que Enoque foi o pai do homem que mais viveu na história da humanidade, 900. Para você entender um pouco aí da história de Enoque, né? E é sim, apenas uma palhinha que nós aprendemos aqui na história e trazemos para você no nosso Mactub está escrito. Então, todo mundo já tentou buscar, entender e compreender como era a vida deste homem chamado Enoque. Eu trago essa palhinha para você entender que, trilhando que essa história bíblica maravilhosa, como é bom conhecer, saber os escritos que está na palavra, na Bíblia Sagrada, e dos historiadores através do livro dos Hebreus e através da história. Eu trago para você aqui essa fala e essa palha, um pouco aqui do que tem passado e da história do passado para que nós venhamos entender o presente. Então esse Enoque foi um homem conhecido, grande e foi levado por Deus. Assim, alguns historiadores até comentam que isso é um pouco do que vai acontecer com o futuro, com a igreja do Senhor, sermos arrebatados, né? Porque Enoque não viu a morte, e também outro homem na Bíblia, chamado Elias. Depois vamos trazer um pouco mais sobre Elias, também esse grande homem, que foi grande, né? Na história dos livros de Israel e da história dos Hebreus. Aqui eu trago um pouco aqui sobre esse Enoque, né? Comentário dele, o qual ele nasceu, e foi o pai do homem chamado Matusalém. E tataravô, bisavô, a história conta, de Noé, que aí descendeu o grande Noé, que também adorou o nome do Senhor e que era reto. Interessante mostrar que estes homens tinham retidão com Deus e conheceram a esse Deus. Se você gostou um pouco da história, né, Deus vai abençoar você, compartilhe aí. Esse é o nosso Mactub, está escrito na palavra e nos livros históricos. Deus abençoe você, até a próxima.